Bom, pessoal, então vamos dar início a mais uma aula. E antes de começar a nossa aula de teoria de campo cristalino, eu gostaria de agradecer aos professores Fernando Xavier da UDESC e ao professor Arimaia da UFPB, que disponibilizaram seus slides online, e então eu estou usando muitas de suas figuras e dos seus slides na aula de hoje. Para mim, uma das coisas mais legais que eu conheci com a teoria de campo cristalino é compreender como essas cores, né, elas surgem, de onde elas aparecem quando a gente está falando de compostos de coordenação. Essa coloração linda, azul, né, esse rosa espetacular. Então, essas cores lindas, para mim, elas foram a coisa mais legal que eu compreendi usando a teoria de campo cristalino. Então, hoje vamos tentar entender um pouco, né, de onde surgem essas colorações, entendendo a teoria de campo cristalino. A teoria de campo cristalino ainda ajuda a entender outras coisas. Por exemplo, ele ajuda a entender as propriedades magnéticas de compostos de coordenação. Ela ajuda a entender também os espectros eletrônicos, né, de compostos de coordenação. Entender por que a gente tem aqui, olha, esse sinal, né, e depois a gente tem esse ombro aqui. Por que a gente tem esse sinal para um composto de titânio, né? Da onde que está surgindo essas colorações? Então, a teoria de campo cristalino ela é associada a vários pesquisadores, né? Mas os pais, né, que eu vou chamar aqui, né, para não desmerecer nenhum deles, vou chamar os pais da teoria de campo cristalino, o Bethe, o Becquerel e o Van Vleck, tá? Que utilizaram as ideias, né, que a gente vai estudar na aula de hoje. Apesar, né, da teoria de campo cristalino ter sido desenvolvida basicamente por físicos, né, os químicos, a partir da década de 40, começaram a utilizar a teoria de campo cristalino para explicar os compostos de coordenação, principalmente no que diz respeito aos espectros eletrônicos UV-Vis. Tá? E também, né, eles começaram a utilizar com muito sucesso, né, para explicar a cor dos compostos de coordenação, as propriedades magnéticas dos compostos de coordenação e conseguir caracterizar o VVIS e ressonância paramagnética eletrônica. Tá? Então, esses pesquisadores, Orgel, Tanabe Sugano, Hartmann, Owen, Jorgensen, Van Hausen e Hartmann, todos eles utilizaram a teoria de campo cristalino, né, para explicar espectros eletrônicos a partir da década de 40. A ligação covalente coordenativa é a ligação entre o ligante e o metal. Não é? O nosso ligante é a base de Lewis e o metal é o ácido de Lewis. Então, o que a gente enxerga, né, em termos de ligação, seria, por exemplo, aqui a amônia, né, com seu par de elétrons aqui, fazendo então uma ligação coordenativa, né, no orbital vazio do metal. Então, ou seja, ele está doando par de elétrons para o orbital vazio do metal. Então, eles utilizam ao mesmo tempo um par de elétrons, formando então aqui uma ligação do tipo sigma, né, entre o metal e o par de elétrons da amônia, né, o par isolado de elétrons da amônia. Então, com essas ideias de que o metal recebe pares de elétrons, nós precisamos de conhecer como que isso acontece quando a gente está imaginando orbitais do tipo D, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, quem são os orbitais do tipo D? Aqui a gente tem o primeiro orbital, veja, o eixo cartesiano Z, o eixo cartesiano Y e o eixo cartesiano X. Existe um orbital que fica entre o eixo cartesiano Z e Y. Entre o eixo cartesiano Z e Y, a gente tem o orbital DYZ. Entre o eixo cartesiano X e Y, a gente tem o orbital DXY. Então, eles recebem esses nomes por conta justamente do direcionamento dos orbitais. Então, se o orbital está no plano YZ, né, ele é o orbital DYZ. Se ele está no plano XY, ele é o orbital DXY. Se ele estiver no plano cartesiano X e Z, né, direcionado nesse plano cartesiano, ele vai ser o orbital DXZ. O orbital dx² menos y², ele passa, então, em cima
do eixo cartesiano. Os lobos dos orbitais, eles são atravessados, né, pelo eixo cartesiano, x e y, duplamente, né? Então, a gente tem aqui o quadrado nessa função aqui, né, mostrando esses orbitais. Aqui a gente tem o orbital dz quadrado, ou seja, o orbital D está passando aqui, ó, em cima do eixo Z, tá? Duplamente aqui em cima do eixo Z, ó, ele está passando do lado de cá, logo do lado de cá, e no lado positivo e no lado negativo, tá? Então, esse orbital aqui é o orbital dz quadrado, tá? Então, os orbitais que têm quadrado passam em cima do eixo cartesiano. E os orbitais que não têm quadrado, a função quadrada em cima, quer dizer que eles não passam em cima do eixo cartesiano, eles estão entre os eixos cartesianos. Basicamente é isso daqui. Então, vamos começar a imaginar agora o campo octaédrico, né? O que é o campo octaédrico? São os ligantes que estão se aproximando do metal, né? Nessas posições aqui, ó, formando um octaedro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos desenhar um octaedro. A gente tem uma face, né, do triângulo aqui, ó. Outra face do triângulo aqui, outra face lá atrás, ó. A gente tem aqui um octaedro, né? A gente tem os ligantes posicionados aqui, formando um octaedro, então um campo octaedro perfeito aqui, né? Dentro das faces do cubo. E esses ligantes, então, estão em cima do eixo cartesiano Z, em cima do eixo cartesiano Y e em cima do eixo cartesiano X. Então, os ligantes, eles estão em cima do eixo cartesiano. Se nós imaginarmos que cada ligante, ele possui elétrons, e elétrons, né, são cargas negativas. Quando eles estão se aproximando de um orbital, o que em teoria deveria ter dentro de um orbital? Também elétrons, também carga negativa. Então, a ideia da teoria do campo cristalino é a seguinte, que os ligantes se comportam como cargas pontuais em torno do metal. Ou seja, os ligantes têm elétrons, vão tentar se aproximar dos orbitais que têm que ter elétrons. Elétron com elétron se repele, né? Então, a ideia da teoria de campo cristalino, essa ideia de repulsão coulombica, é que vai nos ajudar a compreender uma série de características dos compostos de coordenação. Imaginar que os ligantes se aproximam de orbitais, mas que esses orbitais vão sentir repulsão pela presença dos ligantes. Então, basicamente, essa é a ideia da teoria de campo cristalino. Então, no caso, né, dos ligantes que estão em cima dos eixos cartesianos, os ligantes vão sentir repulsão pelos orbitais que estiverem voltados diretamente para eles. Tá? Então, quais são os orbitais que estão voltados diretamente para os eixos cartesianos? Né? Então, a gente viu no slide anterior que quem está em cima do eixo cartesiano é o dx quadrado menos y quadrado e o dz quadrado. Então, esses dois orbitais aqui vão sentir a aproximação do ligante e vão sentir repulsão pela presença, né, dos elétrons ali. E isso vai mudar uma característica importante que os orbitais D têm. Né? Então, vamos dar uma olhadinha mais adiante. Então, quem são esses orbitais D? Né? Então, são 5 orbitais D. 5 orbitais D voltados para os eixos cartesianos x e y. Eles estão, então, entre os eixos cartesianos x e y, entre o eixo cartesiano x e z, entre o eixo cartesiano y e z, voltado para o eixo cartesiano x e para o eixo cartesiano y e o orbital que está voltado para o eixo cartesiano z. São 5 orbitais. Se eu imaginar um metal, né, na forma de íon livre no estado gasoso, todos eles vão ter a mesma energia. Então, eu vou ter que colocar uma linha de energia, eu vou ter que colocar os 5 juntos. Então, eu
posso colocar assim ou posso colocar assim. Vocês vão ver nos livros, né? Esses orbitais aqui meio que empilhados, né? Eu vou chamar eu que vou chamar essa condição aqui de empilhamento de orbital, porque eles estão todos com a mesma energia, tá? Então, vocês vão ver muito isso na literatura. Bom, quando a gente está imaginando isso daqui, a gente está imaginando sem a aproximação de um ligante, né? Então, vamos imaginar que o ligante começou a se aproximar. Quando o ligante começa a se aproximar, né, a energia disso daqui vai subir um pouco. E vamos imaginar, então, que esses 5 orbitais estão sentindo a aproximação do ligante na forma de um campo esférico. Quer dizer, ele não está específico para nenhum dos orbitais ainda. Tá? Então, os ligantes estão se aproximando por qualquer posição. Então, antes que os ligantes fiquem voltados para algum orbital específico, a gente diz que está acontecendo um campo esférico. Quando esses ligantes se aproximam mais, né, e começam a ficar voltados especificamente para os orbitais, é que a gente vai começar a ter uma alteração nessa ordem de energia aqui. Né? Essa ordem de energia nós chamamos de 5 orbitais degenerados. Por que eles são degenerados? Porque eles têm energias iguais. Todos eles têm a mesma quantidade de energia. Colocar um elétron aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, tanto faz. Tem o mesmo gasto de energia, eles estão na mesma altura de energia. Tá? Então, esses 5 orbitais são chamados de degenerados, ok? Mas aí, pessoal, quando a gente está falando de um campo octaédrico, os ligantes eles vão se aproximar não de todas as posições, mas sim as posições em cima do eixo cartesiano. Então, um ligante se aproxima por aqui, em cima do dz quadrado, outro ligante se aproxima por aqui, em cima do orbital que está em cima do eixo z quadrado. Então, um ligante se aproxima por aqui, outro por aqui. Então, se são 6 ligantes, cada um deles vai se aproximar dos lobos dos orbitais em cima de um eixo cartesiano. Então, aqui 2 se aproximaram e os outros 4 vão se aproximar por aqui, olha. Um por aqui no eixo Y, né? E o outro por aqui no eixo Y. Um por aqui no eixo X e o outro por aqui no eixo X. Se vocês observarem, os elétrons, né, do ligante estão se aproximando frontalmente ao orbital. Tá? Então, eles estão se aproximando frontalmente aos lobos dos orbitais. Então, esse orbital x quadrado aqui, menos y quadrado, e esse orbital z quadrado aqui, estão sentindo a aproximação dos ligantes com muito mais intensidade, né, do que os outros orbitais d. Tá? Então, o que acontece com esses orbitais aqui? Fica mais difícil pôr elétrons dentro deles. Então, esses orbitais vão se separar desses 5 que têm energia igual e vão passar a ter energia separada. Né? Então, vai subir, vai ter um acréscimo de energia para esses 2 orbitais aqui, por conta dessa aproximação frontal que os elétrons estão sentindo aqui nos lobos dos orbitais. Então, 2 orbitais D vão ter energia acrescida. Né? Então, eles vão ficar separados em termos de energia. Então, aqui é antes de colocar ligante, e aqui é depois que colocou os ligantes. Tá? Então, vamos ver mais um pouquinho. Bom, pessoal, e com os outros orbitais, né? Com os outros orbitais D? Eles não estão em cima dos eixos cartesianos, eles estão entre os eixos cartesianos. Logo, os orbitais estão entre os eixos do eixo cartesiano. Só que os ligantes, uma vez que se aproximaram em cima do eixo cartesiano, vão permanecer ali. Então, o que vai acontecer é que os ligantes vão se aproximar entre os lobos dos orbitais. Então, esses orbitais não vão sentir tanta repulsão pelos pares de elétrons que estão se aproximando em cima do eixo cartesiano quanto os outros orbitais. Tá? E o que vai acontecer? Como houve um ganho de energia para os orbitais que sentiam diretamente a aproximação desses ligantes, vai haver uma redução da energia, né, dos orbitais que não estão sentindo a aproximação frontal desses ligantes.
Então, vai haver uma queda de energia aqui para 3 orbitais, porque eles não estão se aproximando frontalmente dos orbitais, né, do ligante, tá? Dos elétrons do ligante. Então, vai haver um decréscimo de energia. Então, 2 orbitais vão subir em energia para cá, e 3 orbitais vão descer em energia para cá. Então, mudou o diagrama de energia quando a gente está falando de um composto octaédrico, né? Bom, pessoal, então vão ser separados 2 conjuntos de orbitais. 3 orbitais aqui embaixo e 2 orbitais aqui em cima, tá? Essa separação de energia entre os orbitais D vai gerar o que a gente chama de delta, né? Esse delta, ele acontece por conta da aproximação dos ligantes em cima de um campo octaédrico, né? Então, só vai acontecer dessa maneira aqui, com esse ordenamento de orbitais, quando for um octaedro. E essa energia de separação entre os orbitais aqui é a energia que um elétron gastaria para sair daqui de baixo e entrar aqui em cima. Essa energia, caso ocorra, ela pode ser emitida depois na forma de luz, e de luz na região do visível. Então, é daqui, pessoal, que saem as cores incríveis e maravilhosas dos compostos de coordenação, tá? Então, o que acontece aqui? 40%, né, da energia dos orbitais diminui com relação ao baricentro, ou seja, a posição inicial dos orbitais, tá? Então, desce para cá 40% da energia. E aqui aumenta 60% da energia. Então, por isso, nós vamos usar aqui, olha, o negativo e aqui o positivo, porque subiu a energia e aqui desceu a energia. Por isso que a gente está usando o negativo, tá? Bom, outra maneira que a gente vai encontrar por aí é na forma de fração. Então, se a gente imaginar que a energia subiu 0,6, então eu posso colocar na forma dessa fração aqui, ó, 3/5 de ΔO, tá? E aqui desceu a energia, 2/5 de ΔO. Então, a gente pode usar tanto o número 0,6 como 0,4. Então, se você dividir 3 por 5, vocês vão ver que vai dar 0,6. Se você dividir 2 por 5, vocês vão ver que vai dar 0,4. Outra maneira é porque ΔZ é igual a 10 dQ. Então, eu posso chamar essa energia também em termos de dQ, mas a gente está falando da mesma coisa. Então, sobe aqui, então, 6 dQ, né? E aqui embaixo desce energia de 4 dQ. Se a gente imaginar, então, que esse espaço aqui também pode corresponder não só a ΔZ, como também a 10 dQ. E existem outras nomenclaturas também, kK, por exemplo, né? Bom, vocês viram que tem códigos e símbolos aqui, né? Bom, vamos lembrar um pouquinho, então, da nossa aula, né, de simetria molecular, teoria de grupo, né? E tabela de caracteres. Vamos dar uma olhadinha na simetria molecular, então. A letra T vem da palavra triplamente degenerado, né? Isso quer dizer que são 3 orbitais com a mesma energia. Então, por isso que eles são triplamente degenerados, por isso que eles recebem essa letrinha T aqui, ok? O númerozinho 2 aqui, né, vai ter a ver também com a simetria. Eu vou deixar para vocês uma tabelinha explicando o que é o número 2, número 1, a letra G, todos esses símbolos, tá? Vou deixar também lá na pasta para vocês do Google Classroom, ok? Bom, aqui a letra E vem também de duplamente degenerado, tá? Então, essa letra E quer dizer duplamente degenerado. Acredito que essas letras venham do alemão, por isso que a gente usa E em vez de usar um D de duplamente degenerado, tá? O G, com certeza, vem do alemão, da palavra par, né? Então, a gente vai falar que essa é uma função de onda do tipo par. Se fosse um U, a gente chamaria de uma função de onda ímpar. Da onde que está vindo esse G aqui, né? Da onde que está vindo essa paridade? Está vindo de conter um centro de inversão. Como que é isso, professor? Então, vamos desenhar aqui um orbitalzinho D, qualquer um deles aqui. Vamos usar um orbital D aqui, né? Meu orbital tá feio pra caramba,
Negativo, negativo, positivo, positivo. Então, se vocês observarem aqui, olha, vocês têm um centro de inversão, essa posição aqui. Então, os orbitais D que possuem centro de inversão, eles vão receber a letra G, tá? De Gerard, que é de função de onda par, do tipo par. Então, por isso que a gente tem esse Gzinho aqui, nesse lugar aqui. O E para dizer que são dois orbitais duplamente degenerados, ou seja, dois orbitais com a mesma energia, e T para dizer que são três orbitais com a mesma energia, tá? Os valores de ΔO, ΔOCT, de ΔO, que mostram a força do campo cristalino, para poder separar um orbital de baixo e o de cima, essa energia aqui, ela é obtida experimentalmente através da espectroscopia eletrônica, através dos espectros UV-Vis. Então, a gente consegue encontrar energia, esse valor de energia, fazendo experimento, tá? Bom, essa separação entre os orbitais aqui, ela é variável. Ela vai variar com a força do campo cristalino. Se o campo cristalino for forte, esse valor vai ser grande. Se o campo cristalino for fraco, esse valor vai ser pequeno. Então, a gente não vai conseguir separar esses orbitais tanto num campo fraco quanto num campo forte. Então, essas separações vão dar, então, energias diferentes, portanto, cores diferentes nos compostos de coordenação. Bom, agora vamos imaginar não mais um composto octaédrico, e sim um composto tetraédrico. Olha que coisa linda. Então, para a gente imaginar um composto tetraédrico espacialmente, e para poder conseguir saber para que lado que os orbitais estão voltados, é bacana a gente começar enxergando aqui um cubo, com 8 ligantes. Ah, mas aí não é um tetraedro? Não. Então, a gente retira ligantes especificamente aqui, ó, desce a face do cubo na diagonal aqui, a gente tira esse ligante, tiro esse, e dessa outra face do cubo eu tiro das posições contrárias, tá? Então, eu tiro desse aqui e deixo na posição, olha, que eu tinha tirado o outro, tá? Então, para poder ficar do lado de cá uma diagonal e do lado de cá em outra diagonal. Então, esse aqui é a ideia de aproximação dos ligantes em cima de um campo tetraédrico. Vamos olhar onde o eixo cartesiano fica nesse cubo? Olha lá. Então, o eixo cartesiano, ele passa no meio da face do cubo, tá? Esse passa aqui no meio dessa face do cubo, o Z. O Y passa no meio da face do cubo aqui de trás, tá? E o X passa no meio dessa face do cubo. Então, se vocês observarem, não tem nenhum ligante se aproximando do metal em cima dos eixos cartesianos. Isso quer dizer que os orbitais que estão nessa posição não estão sentindo a aproximação do ligante da mesma maneira que um composto octaédrico sentiria, que os ligantes se aproximam, então, diretamente em cima dos eixos cartesianos, ok? E aí o que a gente vê é que, para um composto tetraédrico, nenhum ligante se aproxima frontalmente, com a mesma eficiência, a sobreposição dos orbitais, frontalmente com nenhum dos orbitais do tipo D. Mas os orbitais DXY, DYZ e o DXZ sentem a aproximação dos ligantes, desses ligantes, com mais intensidade do que sentiriam se fosse um composto octaédrico. Então, essa aproximação, ela não é muito eficiente, mas é melhor do que em cima dos eixos cartesianos. Bom, essa sobreposição, então, ela não vai acontecer de forma eficiente com os orbitais dz², nem com os orbitais x² menos y². Se vocês observarem aqui, os ligantes que estão aqui nas arestas do cubo não estão voltados frontalmente para os orbitais que estão, então, em cima do eixo cartesiano. Nem o x² menos y², nem em cima do dz². Então, essa aproximação aqui dá uma sobreposição praticamente nula. Então, esses orbitais não vão sentir a aproximação do ligante da mesma maneira que os outros orbitais. Já para esses orbitais aqui, existe uma fraca sobreposição dos orbitais.
Eles não estão voltados diretamente, mas eles estão mais próximos do que os orbitais que estavam em cima dos eixos cartesianos, tá? Então, essa sobreposição, que não é tão grande dos orbitais com os orbitais dos ligantes, vai causar uma influência na energia desses três orbitais aqui. Então, como eles sentem um pouco da sobreposição, eles vão ter energia superior à energia, né, do metal na forma livre, tá? Diferente dos orbitais x² e y², que vão ter a energia, então, reduzida por conta da sobreposição ser praticamente nula. Então, o que a gente vai ter aqui para o composto tetraédrico é que dois orbitais vão ficar com energia inferior à energia do metal e três orbitais vão ficar com energia superior à energia do metal livre, tá? A energia aqui dos cis-orbitais vai ser 60% menor do que a energia do baricentro e aqui 40% maior do que a energia do baricentro. Então, esse delta de separação aqui para o composto tetraédrico é o que a gente vai chamar de ΔT, tá? A separação dos orbitais de baixo com os orbitais de cima vai gerar essa energia aqui, essa separação energética. Os compostos tetraédricos não possuem centro de inversão, por isso o E aqui de duplamente degenerado vence a letra G. E para, né, aqui a parte de cima, o T2, né, que são três orbitais, né, degenerados, né, ele vai vir, então, sem a letra G também, ok? O G aqui, porque o composto tetraédrico nunca vai ter um centro de inversão, tá? A gente lembra lá das nossas aulas de simetria molecular teoria de grupo, que os compostos tetraédricos não possuem centro de inversão, ok? A gente vai ver, então, que os compostos tetraédricos, eles diferem em energia dos compostos octaédricos. Percebam que aqui eu desenhei, né, para exemplificar para vocês, que o composto octaédrico, ele tem um delta de energia de separação dos orbitais de T2G, né, dos orbitais EG, de um valor maior do que a energia de separação entre os orbitais E, né, e os orbitais T2, né, para o composto tetraédrico. Então, essa separação de energia aqui, né, ela é mais ou menos 4 nonos, né, da energia do composto octaédrico. Então, ele é quase metade da energia de um composto octaédrico, tá? Essa transição eletrônica, né, de sair um elétron daqui de baixo e entrar aqui em cima ganhando energia, né? Então os elétrons estão saindo do orbital E e entrando no orbital T2, né? Ela tem um valor energético inferior a os elétrons saírem daqui de baixo, né, desses orbitais aqui T2G e entrarem aqui em cima nesses orbitais aqui em EG, tá? Então eles sempre vão apresentar transições eletrônicas, né, com energias diferentes, né? E o tipo de transição eletrônica também vai ser diferente. Então, o elétron sai daqui de T2G e entra em EG. Aqui, ele sai de E e entra em T2, tá? Então, sempre as transições eletrônicas dos compostos octaédricos e dos compostos tetraédricos vão ser diferentes. Bom, pessoal, então quais são os fatores que vão influenciar a magnitude, né, desse ΔZ e desse ΔT? Né? Dessa separação entre os orbitais de baixo e dos orbitais de cima. Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês aqui é a carga elétrica do íon metálico. Tá? Então, são 4 fatores que vão influenciar, que eu vou mostrar para vocês ainda na aula de hoje. Primeiro, carga elétrica do íon metálico. Se o íon é um íon, né, com raio iônico pequeno, né, então ele vai ter uma concentração de carga maior. Então, os ligantes, eles vão estar mais próximos do centro metálico. Então, vamos dar uma olhada aqui, olha o que está acontecendo com o manganês, com o vanádio. O vanádio tem carga 3+, né? E esse outro vanádio com carga 2+. Os ligantes são os mesmos. Mas o valor de delta, ou seja, a separação entre os orbitais de baixo, o orbital T2G e o orbital EG, né? O desdobramento do campo cristalino, então, para esse caso, é maior do que para esse caso. Então, a gente vai chamar de separação dos orbitais de baixo com de cima, nós vamos chamar aquela separação, aquela abertura de desdobramento.
Então, o desdobramento aqui vai ser maior do que esse desdobramento. E qual a consequência disso? A cor dos compostos com vanádio 3+, vai ser diferente da cor dos compostos com vanádio 2+. Como os elétrons vão estar sentindo, então, mais repulsão, né, por conta do menor raio, então vai haver uma separação maior entre os orbitais T2G e EG, no caso do vanádio 3+, do que no caso do vanádio 2+. Tá? Então, esse é o primeiro fator que a gente vai ver. Então, faltam mais 3 fatores para a gente enxergar. O próximo fator, né, que influencia a magnitude do delta, né, é a geometria e o número de coordenação. Tá? Então, se a gente vê o mesmo metal, o mesmo NOx, o mesmo ligante, a gente vai verificar, então, que o valor de delta vai ser maior para o composto que estiver em campo octaédrico do que para o composto que estiver em campo tetraédrico. Tá? Então, ele vai ser pelo menos, né, 33%, né, de ligante, menos de ligante interagindo com o metal aqui nesse caso, tá? Então, aqui a gente tem 4 ligantes e aqui a gente tem 6 ligantes. Então, tem mais ligante interagindo com os orbitais, tem mais repulsão entre elétrons do ligante e os elétrons do metal, tá? E aqui tem menos repulsão porque tem menos ligante, então tem menos elétron interagindo com os orbitais do metal. Um outro fator importante, então, né, o terceiro fator que a gente está vendo é a natureza do ligante. Dependendo do tipo do ligante, né, dependendo de como esses átomos estão doando, né, elétrons para o metal, vai ser o desdobramento. Tá? Então, eu tenho uma ordem aqui, ó, que mostra que o campo cristalino se desdobra mais do cloro para o enxofre, do enxofre para o oxigênio, do oxigênio para o nitrogênio e do nitrogênio para o carbono. Então, se quem está doando elétrons é o cloro, o desdobramento do campo cristalino vai ser menor, tá? Do que num ligante que esteja doando elétrons, por exemplo, de um carbono. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui ó, no exemplo. Olha, eu tenho esse primeiro caso, onde tem um crômio 3+, interagindo com etileno de amina. Olha, 3 etileno de amina, cada etileno de amina tem nitrogênio. E o nitrogênio, então, é o doador de pares de elétrons para o metal. Nesse outro caso aqui, quem está doando par de elétrons é o cloreto. Tá? Então, os cloretos estão doando pares de elétrons para o metal. Se vocês prestarem atenção na nossa ordem, cloreto desdobra menos campo cristalino do que nitrogênio. Então, o delta de separação aqui de energia para quem tiver nitrogênio vai ser maior do que o delta de energia para quem tiver cloreto. Então, a gente está falando do mesmo metal, mesmo NOx, a única coisa que variou aqui foram os ligantes. Então, o tipo de ligante vai fazer com que haja um desdobramento do campo cristalino maior ou menor, ou seja, a separação entre os orbitais T2G e EG pode ser menor ou maior de acordo com o ligante. E aí, pessoal, existem outros ligantes que foram testados quando se fez essa ideia de desdobramento de campo cristalino. Então, eles foram ordenados na forma de uma série espectroquímica, ou seja, são resultados experimentais, são verificações experimentais. O pessoal ia lá, fazia um experimento, por exemplo, mesmo metal, e aí todos esses ligantes, fazia todas essas sínteses, né? E verificava quem tinha maior desdobramento de campo cristalino. Então, os metais que estão nessa, os ligantes que estão nessa linha aqui, são ligantes, né, de campo fraco, né? E nessa linha de baixo são ligantes de campo forte, ok? Então, se a gente prestar atenção aqui, a gente vai ver que quem separa menos a energia, né, dos orbitais é o cloreto, né? E o que separa mais aqui, né, é os ligantes que tenham carbono, que estejam se ligando pelo carbono. Então, se a gente for imaginar aqui, olha, o crômio com cloreto vai ter o menor desdobramento de campo cristalino do que esse DTP aqui, do que a amônia, do que o CN, o cianeto. Tá? Então, a gente vai ver que o desdobramento ele vai aumentando, né?
A separação dos orbitais T2G e EG vai ser maior, então, quando a gente tiver o cianeto. Então, aqui a gente tem os de campo fraco, aqui nessa linha a gente tem os de campo forte, e aqui a gente vai ter os de campo intermediário. Legal? Aqui a gente tem duas condições, né? Na primeira condição, olha só, a gente tem 4 elétrons D, onde 3 elétrons ficam em T2G e 1 elétron só fica em EG. E essa outra condição de força de campo aqui, dos ligantes, né? 4 elétrons ficam embaixo. Então, quando a gente está falando da natureza do ligante, os ligantes podem fazer com que haja um desdobramento maior de energia ou menor, de maneira que favoreça emparelhar os elétrons aqui. Então, se o campo cristalino, né, se a força do campo cristalino for fraca, né, a energia que você gasta para emparelhar é maior do que a energia que você tem de separação aqui, olha. Tá? Então, ele vai preferir ficar com os elétrons desemparelhados. Tá? E nesse outro caso aqui, né, se a energia de delta aqui for maior que a energia de emparelhamento, né, se a força do campo, né, se o ligante que você está colocando ali tem campo forte, né, então, se você tiver campo forte, nós vamos falar que os spins vão ficar embaixo, né, nos orbitais de menor energia, porque tem que gastar muita energia para pôr elétron aqui em cima, por exemplo, tá? E aqui você tem que gastar energia para fazer com que esses elétrons fiquem emparelhados. Então, não vale a pena, né? É mais fácil você sobrepujar o valor de delta aqui, ficar com o elétron lá em cima, do que gastar energia para emparelhar, né? Então, quando os orbitais estão com elétrons em cima, nós chamamos essa condição de alto spin. Né? E nesse caso aqui, quando os elétrons estão embaixo, nós chamamos isso aqui de baixo spin. Então, se o ligante for um ligante de campo mais fraco, os elétrons conseguem ficar desemparelhados. Se o ligante for de campo mais forte, né, os elétrons vão acabar sendo obrigados a se emparelhar, porque a energia de separação dos orbitais aqui é tão alta que é maior do que a energia de emparelhamento. Tá? Então, a repulsão, né, entre os elétrons que estão sendo emparelhados vai ser inferior, né, a você conseguir gastar energia para tirar um elétron daqui e colocar aqui em cima. Tá? Então, isso aqui faz parte da condição da natureza do ligante. Tá? Você conseguir colocar elétrons emparelhados embaixo, né, baixo spin, ou você conseguir colocar o elétron aqui em cima, no alto spin. Né? Então, o campo é fraco quando for alto spin e o campo é forte quando for baixo spin. A outra, né, o outro fator que influencia, né, na magnitude do delta é a natureza do metal. Em que período da tabela periódica eles estão? Né? Então, para ser metal que tem elétron D, ele tem que estar no quarto período da tabela periódica. Para ser metal que tenha elétrons 4D, tem que estar no quinto período, e aqui tem que estar no sexto período. Então, à medida que desce na tabela periódica, né, a gente vai ter uma diferença significativa de tamanho de raio, né, desses metais aí. E aí, o que vai acontecer com o desdobramento do campo cristalino? Então, nesse primeiro caso aqui, a gente vai ter um desdobramento menor, no segundo caso, um desdobramento maior, e nesse terceiro caso, um desdobramento maior ainda, tá? Então, essa tendência geral, né, dos grupos do bloco D. Né? Os compostos D4 e D5, a gente vai falar que raramente são observados compostos do tipo alto spin. Nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito de alto spin e baixo spin daqui a pouco. Tá? Os fatores, então, né, vão ser os altos valores de delta, os baixos valores de energia de emparelhamento, né, os elevados números de coordenação e os altos estados de oxidação. Então, os compostos 4D, né, que tenham elétrons 4D e que tenham elétrons 5D, eles vão ter valores, né, de delta maiores do que os valores dos compostos que tenham elétrons 3D. Bom,
Alguns efeitos de distorção tetragonal acontecem no sistema octaédrico. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem um composto octaédrico perfeito aqui, né? Se acontecer a troca desses ligantes aqui, ó, que estão no eixo axial aqui, né? Vai haver uma modificação no comprimento da ligação, né, desses compostos aqui com o metal. Então, esses daqui vão ter um comprimento de ligação e esses daqui vão ter outro comprimento de ligação. Esse é um exemplo. Tá? Então, a gente fala que vai haver uma distorção tetragonal de afastamento dos ligantes que estão em cima do eixo cartesiano Z, nós vamos considerar esse aqui o eixo cartesiano Z, né? Então, nós vamos falar que está havendo uma elongação do eixo Z. Essa elongação do eixo Z está mostrando que os ligantes estão se afastando dentro do eixo cartesiano Z. Então, a gente vai chamar de essa elongação dessa face, né, dessa aresta aqui, né, dos ligantes aqui, dessa ligação, nós vamos chamar de geometria, né, vai mudar a simetria, vai mudar então de octaedro perfeito para D4H, mas nós vamos chamar de D4H Z-alt, né, por conta que esse tamanho aqui é maior, né, então, do que esses daqui. Esse tamanho dessa ligação aqui, dessas duas ligações aqui, ó, no eixo axial, né, é maior do que aqui do eixo equatorial, no equador da molécula, tá? Outra distorção tetragonal que pode acontecer é essa daqui, olha, a Z-in que a gente fala. Ou seja, o eixo Z tem um encurtamento do comprimento da ligação em cima de Z, né? Então, a molécula está entrando para Z, então a gente vai falar que está in, Z-in, né? Então, encurtamento da ligação aqui, né? E há uma elongação da ligação aqui no Z-alt. Bom, então vamos imaginar o que está acontecendo com os orbitais Z nesse caso. Nesse caso aqui, o orbital Z está ficando esticado, tá? E nesse caso aqui, o orbital Z está ficando encolhido, né? Então, quando a gente estica nessa posição, essas outras posições é que a gente imagina que elas vão dar uma encurtada. Quando a gente aperta nessas duas posições aqui, quando a gente encurta nessa, a gente imagina que essas daqui vão dar uma alongada. Então, os orbitais Z quadrado aqui estão sentindo a aproximação do ligante de maneira diferente que o x quadrado menos y quadrado que estão aqui em cima desse plano xy. Então, nesse caso também, né? Então, nesse caso aqui, como ele está mais afastado do metal, o orbital Z vai sentir menos a presença do metal, então menos repulsão para quem está em Z quadrado, tá? Nesse caso é o contrário, então ele vai sentir mais a repulsão. E aí o z quadrado e o y quadrado, né? Desculpa, o x quadrado e o y quadrado, aqui vão sentir mais aproximação do ligante. E nesse caso vão sentir menos aproximação do ligante. Vamos dar uma olhada como é que fica isso na forma de diagrama de energia. Quando há um encurtamento, então, em cima do eixo Z, né? O eixo Z fica mais encurtado, então tudo que tiver perto de Z vai ganhar energia. Então, o orbital XZ, YZ, ó, aumenta a energia deles aqui, tá? E o XY, né, que se afasta mais, então, vai perder energia. Então, o que ganhou aqui, perde aqui. Então, X e Y perdem energia. Aqui a mesma coisa, X e Y perdem energia e o Z ganha energia. Porque como houve um encurtamento da ligação, os ligantes estão se aproximando mais do metal em cima aqui do eixo cartesiano Z. Tá? Então, nesse caso, a gente tem a geometria D4H Zin. Aqui imaginando um afastamento, né? A elongação do eixo Z. Né? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Todo mundo que estiver perto de Z vai ficar com energia menor, né? Porque o eixo Z está se separando, está ficando mais distante do metal. Então, os orbitais que têm Z descem em energia.
E os orbitais que têm Y, né, X e Y, que estão ficando mais encurtados, ali vão sentir mais aproximação, maior energia neles. Então, por isso a gente tem aqui o dxy com energia maior e o dx quadrado menos y quadrado aqui com energia maior. Então, vamos olhar então comparativamente, né, o Z1, né, o que acontece com o Z1? O orbital Z, né, vai ter um encurtamento, então os orbitais vão ganhar energia, tá? Então, o Z1, quem estiver próximo de Z ganha energia. Então, a gente sobe aqui em energia, tá? Sobe quanto? Sobe 1/3. Se sobem 2 orbitais, 1/3 de energia para eles aqui, para cada um deles, tá? Aqui, 2/3 desce em energia, tá? Então, a gente tem um delta aqui, agora delta minúsculo. E nesse outro caso, o Z sobe em energia e o X e Y descem em energia. Um orbital para cima e outro para baixo, metade da energia para cima, metade da energia para baixo. Nesse outro caso, a gente tem o inverso, né? Então, o Z out, né? Comparando com o orbital de um composto octaédrico, né? Ele vai descer energia de 1/3 para quem estiver em cima de Z, né? Aqui, 1/2 para quem estiver em cima de Z. Vai subir energia quem estiver em cima de X e Y, tá? E aqui a gente vai ter os deltas de separação desses compostos, né? Então, se a gente tiver que tirar, por exemplo, o valor, né, da energia de separação entre os orbitais, a gente vai tirar dessas posições aqui das transições eletrônicas para esses compostos. O efeito Jahn-Teller, que é a diminuição da simetria para poder receber melhor os pares de elétrons, né, nos compostos, ele também vai acontecer em cima da ideia de composto quelato. Tá? Então, você tem, por exemplo, um octaédrico, ele deixa de ser um composto octaédrico para ser um composto D4H, para ser um composto quadrado planar, para ser um composto tetraédrico. Então, ele reduz a simetria para poder receber os elétrons com energia menor, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, olha. Um metal, então, com 6 ligantes em volta dele, ou seja, ele está um composto octaédrico. Ele vai ganhar uma etileno de amina. Então, primeiro etileno de amina, retira 2 águas. Né? Para entrar uma etileno de amina, então saem 2 águas, para continuar sendo um composto octaédrico. Depois, essa espécie formada, agora ela é reagente. Ela, então, vai separar, receber a próxima etileno de amina. A última, né, etileno de amina, então, recebendo, o último composto com etileno de amina, recebendo a última etileno de amina e perdendo as 2 últimas águas. Então, saíram 2, mais 2, 4, mais 2, 6 moléculas de água. Cada condição dessa gera uma condição de equilíbrio, de K1, de K2 e de K3. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessas condições de equilíbrio. Na primeira condição de equilíbrio, 5,89, o K2, 4,83 e o K3, 3,10. Então, a gente vai tendo uma redução da constante de equilíbrio para essas etapas reacionais aqui. Tá? Então, isso já é esperado. Para o níquel, né, a mesma coisa. O que acontece aqui para o cobre é que o número de espécies no final em K3, quando você vai ter que fazer essa condição de equilíbrio aqui, a gente tem um valor negativo. Isso quer dizer que essa reação aqui, essa última reação que a gente tem aqui, ó, essa condição, ela não vai acontecer. Então, essa última substituição aqui para o cobre, para etileno de amina, não vai acontecer porque o valor de K3 está negativo. Ou seja, que a condição para o lado contrário é que deveria acontecer. O que a gente vai ter, então, é que essa condição aqui não vai acontecer. Por quê? Se vocês observarem bem, os nitrogênios estão aqui, olha, né? Coordenados ao cobre, em cima do plano equatorial. E para poder entrar a etileno de amina, né, essa ligação de 180 graus aqui teria que ser destruída, né? Então, para a gente conseguir fazer com que houvesse, então, a entrada da próxima etileno de amina. Então, essa condição aqui, né, a substituição de 3 etilenos de amina, não vai ocorrer. Bom, pessoal, então, para o composto quadrado planar, o que vocês imaginam que acontece? Então, vamos desenhar aqui, ó,
um quadrado planar. Aqui o metal aqui no centro, aqui um ligante, aqui outro ligante, outro ligante e outro ligante, tá? Um ligante aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Esses ligantes estão em cima do eixo cartesiano x e y. Tem algum ligante aqui em cima do orbital, em cima de Z? No composto quadrado planar? Né? Composto quadrado planar não tem ligantes em cima de Z. Então, esse orbital não sente aproximação de ligantes. Como esses orbitais aqui, esse orbital que está em Z não sente aproximação de ligantes, a energia dos orbitais em Z, né, em cima do eixo cartesiano Z, né, não vão sentir repulsão pelos ligantes que estão se aproximando. Isso vai fazer com que haja uma redução de energia de todos os orbitais, né, que estejam em cima do plano cartesiano Z. Tá? Então, aqui para um composto Z-alt com elongação, né, tem o ligante ainda no eixo Z, né? A energia já diminui, né? Xz tem energia menor do que no composto octaédrico. O YZ também tem energia menor. Como o orbital em X acaba ficando mais contato, né? Então, ele vai ter aqui o XY energia maior, né? Isso para um Z-alt. No Z-alt também vai acontecer, então, que o orbital dz quadrado vai ficar com energia menor, porque está havendo alongação naquele eixo, e do x quadrado menos y quadrado, energia maior. Isso para o Z-alt. Então, o que vocês imaginam que acontece com esses orbitais Z, uma vez que eles nem estão com ligante? Né? Então, o que vai acontecer é uma redução drástica de energia de todos os orbitais que estão com Z. Né? Tão drástica que esse orbital dz quadrado aqui vai reduzir a energia, vai ficar com energia inferior à energia do próprio orbital x e y, que vai acabar sentindo, então, muito a aproximação do ligante, porque ele está diretamente voltado, né, para os lobos dos orbitais x quadrado menos y quadrado e para o xy, estão muito próximos, então vai aumentar a sobreposição com esses orbitais. Então, a sobreposição não é frontal, por isso que a energia dele não está aqui junto com esse, né? Que nesse caso aqui a sobreposição é frontal, mas a energia dele sobe muito, muito acima da energia do orbital z quadrado. Então, esta daqui é a distribuição de energia de um composto quadrado planar. E da onde que vai sair normalmente o valor de delta para um composto quadrado planar? Daqui, da separação de xy e de x quadrado menos y quadrado. Então, é daqui que vai sair os valores de delta, né? Ou seja, as transições eletrônicas que vão dar cor dos compostos quadrado planares vão sair aqui, ó, desta separação aqui. Um sistema eletrônico que acaba sentindo muito esse tipo de acontecimento, né, é a distribuição dos elétrons para os orbitais D8. Tá? Então, compostos D8 costumam ser quadrado-planares. Vamos dar uma olhada aqui, olha, por que não ser um Z-alt, ser um octaedro distorcido, e sim um quadrado planar. Tá? Então, se vocês observarem aqui, olha, os elétrons se emparelhando, eles vão ficar em termos energéticos com menos energia, né, na condição de quadrado planar, que é essa daqui, né, do que na condição de um octaedro distorcido. Tá? Então, você vai ter aqui a condição, então, de elétrons com uma energia inferior, né, à elongação, então, do octaedro. Isso acontece muito, então, para o sistema eletrônico D8. Praticamente todos os compostos que são D8, eles acabam caindo, né, nessa condição de quadrado planar, né, quando eles estão com um ligante de campo forte. Então, o ligante de campo forte, ele vai fazer com que haja, então, um emparelhamento dos elétrons, né? E esses elétrons, então, que estavam separados, eles vão ficar, então, agora emparelhados
para poder haver a redução da energia desse sistema. Óbvio que para emparelhar elétron há gasto de energia, então o gasto de energia da energia de emparelhamento tem que ser inferior à energia para eles ficarem separados para que isso possa acontecer. Por isso que nem todos os casos vão ser quadrados planares, mas muitos casos vão acontecer isso sim. Principalmente para os elementos que são do quinto período, né, para baixo, né, quinto período, sexto período, por conta, então, do tamanho, né, desses compostos aí, né, e a tendência que eles sejam, então, de spin baixo ser maior do que a tendência deles de ser de spin alto. Isso também já consegue, o que a gente viu no slide anterior, consegue nos ajudar a entender por que alguns compostos são quadrado-planares e outros vão ser tetraedros, né? Então, em alguns casos, né, se vocês observarem aqui, olha, o ligante é cloreto, ligante brometo, ligante cloreto, ligante iodeto, são ligantes com características de campo fraco. Então, se o ligante não consegue fazer o emparelhamento dos elétrons, tá? Ele vai preferir ficar na forma de um tetraedro do que na forma de um quadrado planar, tá? Então, normalmente, o que a gente vai ver? O níquel com ligante de campo forte na forma de quadrado planar, mas o níquel com ligante de campo fraco na forma de um tetraedro. Então, a gente consegue prever quando o composto vai ser quadrado planar e quando ele vai ser tetraédrico, pensando na força dos ligantes. Olá, pessoal, então agora a gente chega no final da aula e eu deixo aqui para vocês, como sempre, os exercícios para a gente resolver na nossa aula depois pelo Meet, tá? Então, esses exercícios aqui são da teoria de campo cristalino, da primeira parte dessa matéria, então ela tem duas partes, na segunda parte a gente vê na próxima aula. Então, bons estudos, usem os livros que tem online na biblioteca da universidade, para tentar resolver esses exercícios, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco da teoria de campo cristalino, mas quando vocês tiverem as dúvidas, no Google Meet a gente resolve, ok?